10h05, de volta aqui com o CBN Vale Primeira Edição. Marcelo Rocha, falamos sobre a educação. A educação é necessária, é a base de tudo. De repente, lá na educação, desperta na criança o interesse, né, de virar engenheiro, de trabalhar na construção civil. Arquiteto técnico, né? Olha, é uma área maravilhosa. Construção. Eu confesso para você, eu vou dizer aqui uma palavra que não caberia mais. Não digo que é inveja, né? Mas não é inveja. Eu admiro, né, o trabalho que é realizado por estes profissionais. E estes profissionais, agora aqui na região do Vale do Paraíba, também tem um outro motivo muito bom para, logicamente, acreditar na possibilidade de um futuro ainda melhor nessa área da construção civil, porque a Aconvap, que é a associação, né, dos construtores aqui da região do Vale do Paraíba, tem um novo presidente, né? E quem está assumindo, já assumiu o cargo aqui na região do Vale do Paraíba, Maria Rita Cingulano. A Maria Rita Cingulano, que é uma pessoa que também durante muito tempo trabalhou e foi, inclusive, aqui em São José dos Campos, ela ocupou o cargo de secretária de Obras e Habitação da Prefeitura de São José dos Campos. Está assumindo presidente eleita. Eu não sei se ela já assumiu a Aconvap, mas primeiro deixa eu pegar o bom dia, o agradecimento a Maria Rita Cingulano pela atenção aqui com a CBN. É um prazer tê-la conosco. Muito bom dia, Maria Rita. Bom dia para vocês. É um prazer estar aqui com vocês também. Muito obrigada pelo convite. Satisfação é nossa. Eu disse aqui presidente eleita, mas já empossada ou ainda não, Maria Rita? A posse foi ontem. Foi ontem? Ontem lá na Aconvap, isso. E tivemos, inclusive, a presença do nosso vice-governador, do prefeito, e ficamos muito felizes. E é importante, né, esse momento assim, logicamente todos já conhecem o seu trabalho, já sabem da sua capacidade, mas esse momento, né, é o início, é um marco de uma nova trajetória, de um novo conceito, de uma nova administração. Tem que ser feito muita coisa diferente do que vinha sendo feito anteriormente, Maria Rita? Na realidade, não. A Aconvap ela é administrada por uma grande diretoria, né? O presidente é apenas quem encaminha as decisões dessa diretoria. Eu já era da diretoria, eu já era vice-presidente da Aconvap, estou assumindo agora, mas é um marco importante para a entidade. A Aconvap tem 42 anos de existência, é a primeira vez que uma mulher assume a presidência, né? Então, eu acho que é um novo marco na minha vida, no meu currículo, mas também para a associação. Vamos continuar o trabalho que já está sendo feito, mas é lógico que cada um acaba dando um pouco da sua personalidade de presidente para a entidade. Só para a gente passar, né, para o ouvinte da CBN, porque quando a gente fala da Aconvap, é a Associação das Construtoras do Vale do Paraíba, e eu perguntei a você, tem muita gente que não consegue, eu também talvez não tenha todos os detalhes e informações. Qual é o trabalho, né? Qual é a função, quais são as obrigações, né, da Aconvap? O que ela pode oferecer para as construtoras da região? Então, a Aconvap foi constituída, né, lá 42 anos atrás, para defender os interesses da construção civil, das empresas de São José e do Vale do Paraíba. E aí a gente faz um trabalho em todas as áreas. Nos últimos anos, eu acho que o trabalho mais importante feito pela entidade é que a gente se aproximou muito do poder público, mas no sentido de discutirmos, nós discutimos as leis, participamos muito ativamente do novo plano diretor, da nova lei de zoneamento, do novo código de obras, né? Nós temos uma equipe inteirinha que estuda tudo isso e discute com a prefeitura, participamos ativamente de todos os conselhos, Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, do Meio Ambiente, todos os conselhos nós participamos e acho que isso é uma defesa muito importante das construtoras. Porque defende não só o interesse, né, das próprias construtoras, mas também tem esse olhar voltado no que pode ser realizado, feito em prol de toda a população da cidade e da região do Vale do Paraíba. É isso aí, Maria Rita, mais uma vez, obrigado pela sua participação, parabéns pela eleição, muito sucesso nessa gestão, que você vai estar substituindo uma outra pessoa de peso, o outro colega que já esteve aqui conosco, José Renato Fedato,
e queremos desejar sorte para você. E essa instituição, a Convap, ela, como você citou, é importante ela estar integrada com todas as agências e outros departamentos aqui que envolvem justamente a construção civil, a facilitação de conseguir gerar uma obra. Cito aí, por exemplo, a própria Agenvale, que ela tem uma participação importantíssima aqui na região, em todas as cidades do Vale do Paraíba, e também a Agência Ambiental do Vale do Paraíba, na questão de licenciamentos ambientais para determinadas construções. São entidades que elas se comunicam, devem se comunicar para a obtenção de uma melhoria, principalmente no desenvolvimento econômico e na própria segmento, né? No próprio segmento que é a construção civil. É assim que funciona, Maria Rita? Exatamente. Nós dependemos diretamente de todas essas entidades, como dependemos da Sabesp, da Bandeirantes, da própria Prefeitura, porque nós precisamos, tudo começa na aprovação de um projeto, né? E hoje nós ainda temos grandes entraves na aprovação de projeto, né? Temos grandes entraves. Nós temos agora uma esperança muito grande lá com o nosso vice-governador, que está destravando algumas coisas. A própria agência ambiental, a gente acredita que vai destravar muita coisa, porque a gente tem prazos muito longos com a CETESB, então a gente acredita que a agência vai destravar. Ontem estavam todos lá junto com a gente na posse, e nós temos certeza que a única maneira de destravar isso é conversando com todas essas entidades e trabalhando junto. A construção civil, ela tem uma importância muito grande na geração de emprego, na geração de renda, principalmente porque, além de gerar empregos para engenheiros, arquitetos e outros profissionais mais qualificados, a construção civil gera emprego para uma camada que não tem uma grande formação, né? Então, a construção civil foi quem salvou o Brasil aí na época da pandemia, porque ela não parou, né? Gerou muito emprego. Então, a Convap tem esse papel importante de destravar todos esses processos para que eles possam ser mais rápidos e para que aí nós possamos ter mais geração de emprego e renda. Você citou aí a questão ambiental, que é um dos principais entraves. Quais seriam as outras preocupações, os outros entraves que podem vir a sumir do caminho para facilitar a obtenção de obras? Seria treinamento de pessoal, algum outro item que trava um pouquinho o nosso desenvolvimento, Rita? Anteriormente, nos anos passados, as nossas leis municipais travavam muito o nosso desenvolvimento. Mas agora nós fizemos aí, a Convap participou muito disso, a Prefeitura fez um conjunto de leis que destravou bastante isso. Então, tanto que, se você olhar, a Prefeitura divulgou nos últimos números aumento de 15% de aprovação de projeto, 20% no outro ano. Então, nós demos uma boa destravada. Agora, ainda a questão ambiental ainda pega bastante, e a nossa relação aí com o Sabesp e Bandeirantes. A Sabesp, hoje nós temos um excelente relacionamento, o Sérgio, que é o superintendente da Sabesp aqui, recebe a Convap mensalmente e tem agilizado bastante os processos. Nós ainda temos um problema bastante grande com a Bandeirantes, que nós pretendemos que nesse ano desenvolver uma relação melhor, porque os empreendedores têm bastante problema com a Bandeirantes, nas finalizações, nas ligações, né? Você só vai entregar um prédio para o consumidor na hora que ele tem água, luz, tudo ligado, tudo funcionando, e nós temos bastante problema ainda. Mas a gente espera, no diálogo com como fizemos com a Sabesp, no diálogo com a Bandeirantes, a gente conseguir agilizar para os empreendedores. Esse é o grande segredo, né? O poder público está alinhado justamente com a iniciativa privada para conseguir soluções para o desenvolvimento, né, Fernando? E uma questão importante, né, além desta questão, né, da participação dos governos, justamente na tentativa de facilitar os trabalhos junto a estas entidades que você citou, a gente sabe que a construção civil, e a Maria Rita Cingolano, ela citou isso, né, que durante o período da pandemia, ela teve um papel muito importante, mas ela também sofreu um impacto muito grande, né, em questão de insumos, do ferro e outros produtos, né, que teriam faltado para muitos em razão de toda a crise internacional ocasionada pela pandemia e depois pelo conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Maria Rita, essa situação de insumos, de produtos, tudo já superado, o setor da construção civil já está normalizado, Maria Rita? Em termos de fornecimento, sim. Hoje não está faltando. Só que
como começou a voltar aí na pandemia, foram se subindo os preços. Eu tenho uma empresa, né, que faz assessoria para empreendimentos, principalmente na área de loteamento. Durante a pandemia, dobrou 100% o valor da construção de loteamento. E é lógico, o custo é repassado para quem compra, né? Então, o valor do lote, principalmente os populares, subiu muito. E nós temos uma coisa, não é no Brasil, não é no mundo. Depois que sobe, não abaixa mais, né? Então, assim, já se normalizou a entrega desses insumos todos, mas o preço quase que dobrou, se você fizer um panorama geral, e aí isso agora é repassado para o apartamento, para o lote. Então, dificulta a venda e dificulta que a população possa ter acesso a esses produtos. E com relação a esses produtos, apartamentos, casas, prédios, obras que são realizadas, a procura, o número de vendas, você que faz parte da Alconvap, porque a construtora ela vai lá, constrói um prédio, constrói um edifício residencial, outro edifício que pode ser comercial. Tem sido a procura, voltou também ao normal ou ainda dificuldades na venda desses produtos? Na realidade, na pandemia aconteceu ao contrário, né? A construção civil teve um grande boom de venda na pandemia. As pessoas, eu acho que tinham dinheiro lá no banco, veio a pandemia, ficou com medo de deixar lá. Então, assim, teve um grande boom no Brasil inteiro de vendas. São José tem um estoque pequeno de apartamentos. O que a gente percebeu, nós fazemos uma pesquisa anual, às vezes é semestral, às vezes anual, mas nós fizemos no final do ano passado, e o que mais se observou é que nós tivemos poucos apartamentos do Minha Casa Minha Vida, que a gente fala, que é menos que R$230 mil. O que aconteceu com a pandemia? A renda das pessoas diminuiu. Todo mundo diminuiu o salário, foram demitidos, arrumou um emprego com menor salário. Então, esses apartamentos com uma renda menor, realmente com um valor menor, e que é uma população com uma renda menor, tem uma dificuldade. Então, São José, no ano passado, construiu muito pouco desses apartamentos, e se não tiver uma política do governo federal para aumentar o teto, porque você fica anos, o Minha Casa Minha Vida ele tem um teto, você não pode passar daquilo, aí você aumenta o custo da construção civil e praticamente dobra e não aumenta esse teto. Então, esses apartamentos de menor valor, é difícil hoje você conseguir construir e vender. Porque essa questão também, inclusive a gente sabe, né, as informações que chegam é que houve uma menor demanda na construção de apartamentos deste programa Minha Casa Minha Vida. Houve também uma menor procura também porque o trabalhador, boa parte, né, desta classe trabalhadora perdeu o emprego com carteira assinada, entrou como MEI, entrou como autônomo, tentou um próprio negócio, mesmo que de forma irregular, então também encontrou muitas dificuldades, né, para adquirir o seu apartamento. E seguindo essa linha de raciocínio do Fernando Carlos, Maria Rita, eu queria saber para você, como é que é a sua análise, como é que você vê o cenário atual de São José dos Campos e região na questão de oportunidades de criação de novos empreendimentos, tanto os mais simples, como no caso Minha Casa Minha Vida, como apartamentos de alto padrão, casas, residências. Como é que é o cenário, disponibilidade de terrenos? Como é que você avalia a nossa situação hoje? Então, nós temos um problema grande em São José, que é o custo da terra, né? Nós temos um metro quadrado de terreno muito caro e o plano diretor de São José agora, a lei de zoneamento, ele ficou bastante moderno, né? Ele incentiva você construir onde já existe infraestrutura. E na periferia ele desincentiva você a construir. Porque o que acontece? Cidades que foram aumentando na periferia, ela fica muito cara de administrar. Por quê? Você leva pessoas para lá de baixa renda, e você tem que levar escola, você tem que levar ônibus, você tem que levar tudo. Então, você precisa construir onde já tem toda a infraestrutura. E isso eu acho que criou grandes oportunidades aqui em São José. Por exemplo, a região da Vila Ema ficou 10 anos sem poder construir prédio. Agora, a nova lei de zoneamento permite que construa. Embora só permita que construa 80 apartamentos, não tem mais aqueles grandes empreendimentos, mas tem vários prédios sendo construídos na Vila Ema hoje e ficou 10 anos sem. Hoje tem Eu acho que perdemos o sinal com a Maria Rita, que estava conversando conosco.
interessante, né, o que a Maria Rita falava, inclusive, sobre o valor, né, do terreno, do espaço, a construção, a lei que foi criada, que limita o número de apartamentos em cada prédio que é construído. Maria Rita, você falava a respeito dessa questão, pode completar o raciocínio, Maria Rita. Me desculpe, caiu aqui. Então, assim, você hoje criou oportunidades. Então, lá, por exemplo, na Vila Ema, é uma região que não podia fazer, agora você pode fazer prédios embora com 80 apartamentos só. Aumentou o número de apartamentos que você pode construir, por exemplo, na região que vai ser o Novo Aquários, ali na área das Vaquinhas, você vai poder construir até 400 unidades. Lógico que aí, com todo... A nossa lei toma todo um cuidado para poder você construir coisas maiores. Você tem que deixar recuos muito maiores. Então assim, a lei está tomando muito cuidado. Ela permite que o empreendedor vá lá e faça, mas ela toma muito cuidado com a cidade, com a qualidade de vida da cidade, que isso é muito importante. As pessoas, às vezes, têm uma impressão que o empreendedor da construção civil, ele só quer ir lá construir e ganhar dinheiro. Se nós piorarmos a nossa condição de vida, nós também vamos vender menos. São José hoje, as pessoas vêm para cá porque nós temos uma qualidade de vida, porque a cidade é bonita, e o empreendedor, ele quer manter isso, o empreendedor da construção civil. Então, a Convap defende muito isso. E essa questão tem uma série de regras, de regulamentações que são necessárias, é fundamental, a gente sabe, eu sempre digo aqui, todas as pessoas de forma obrigatória, quando vai construir, reformar, seja qual obra for, tem que procurar profissionais competentes, empresas competentes, construtoras, porque uma construção mal feita, ela pode significar, pode colocar em risco a vida, né, dos moradores desta residência. Em relação a obras irregulares na nossa região, a Convap também faz um acompanhamento dessa questão ou ela não tem esse papel em relação às construções irregulares, Maria Rita? Não, ela não tem esse papel. Esse papel é do Poder Público, né, e do CREA, que na realidade o CREA, que é o Conselho dos Engenheiros, e o CAL, que é dos arquitetos, ele precisa verificar se toda obra tem um profissional responsável. É obrigação desses dois órgãos. E da Prefeitura também fiscalizar qualquer obra irregular. A Convap não tem essa função. E também em relação a obras, reformas, na minha casa, na casa do Marcelo Rocha, do ouvinte CBN, a Convap também não faz acompanhamento ou ela acompanha? Não, ela não tem esse papel. O papel é realmente dos conselhos e do Poder Público. E ela tem só, então, esse olhar direcionado ao trabalho das construtoras, às oportunidades que surgem e às necessidades de obtenção, de ser liberada, de autorização para a construção, é o papel fundamental e é aí que entra a Convap de forma direta. Isso, e aí muito também na participação de elaboração de novas leis, né? A gente participa muito, participar de todos os conselhos, então é essa a função, defender os interesses da construção civil, mas nunca esquecendo os interesses da cidade e dos moradores da cidade. E nessa questão dos interesses das empresas que a Convap representa, Maria Rita, queria saber a questão de mão de obra. Como é que está a questão da mão de obra? Há pessoas qualificadas o suficiente para atender a demanda? Há uma necessidade de profissionais? Há necessidade de treinamento? Como é que está hoje essa oferta de mão de obra para atender todos os desafios e obras que vêm pela frente? Nós temos uma mão de obra, São José tem uma mão de obra muito qualificada, né? Algumas outras cidades não tanto, mas esse também é um papel da Convap. A Convap está sempre fazendo cursos, palestras, nós temos lá o Clube dos Engenheiros, que são todos os engenheiros que participam das empresas, eles visitam as outras obras, vê os problemas e as vantagens das outras obras para poder aprender mais. Então, é um papel fundamental da Convap qualificar mão de obra. E a mão de obra qualificada é garantia de um trabalho realizado com excelência. Maria Rita Cingolano, a gente sabe a sua participação aqui em São José dos Campos. Você foi secretária de Obras e Habitação. Em qual período, Maria Rita? Na verdade, eu fui secretária de Obras e Habitação, depois de Obras, depois de Habitação, porque aí foi dividindo. Eu fiquei
nos 2 governos do Emanuel Fernandes e em 1 governo e meio do Cury. Então, eu entrei em 78 e aí fiquei 13 anos, também fui da Secretaria de Transporte, fiquei 13 anos trabalhando aí no Poder Público, que foi um grande aprendizado na minha vida. É um aprendizado depois, né, de um período intenso de trabalho, e hoje, logicamente, você tem a sua empresa e a gente sabe que essa questão, né, do lado profissional, do lado pessoal, é bem realizada. E a satisfação de ser eleita a primeira mulher presidente da Aconvap. As mulheres cada vez mais ganhando espaço, um espaço merecido, um espaço por merecimento, por capacidade. Esse olhar feminino dá realmente uma nova visão à Aconvap. É diferente de um homem administrando uma associação, alguma outra empresa, alguma outra atividade, Maria Rita, no seu entender, tem alguma diferença? Eu acho que na Aconvap, na realidade, cada presidente, ele dá um pouquinho da sua cara para o seu mandato, né? E eu acho que eu vou dar um pouco da minha cara, tanto com um pouco do olhar feminino e com um lado mais politizado, né? Eu sempre me envolvo em política, né? Eu acho super importante. Então, eu acho que nós vamos dar um pouquinho mais disso, desse olhar. Mas, assim, como eu já disse, é uma grande diretoria. O José Renato Fedato agora, que é um grande amigo, ele se torna presidente do conselho. Então, o presidente que deixa a Aconvap, ele se torna presidente do conselho, vai ter um papel super importante. Então, eu acho que sim, sempre dará uma nova cara. Mas eu acho que uma mulher estar assumindo a Aconvap, ela mostra, na realidade, como a Aconvap foi modificando. Porque hoje as mulheres, nas empresas que participam do Aconvap, as mulheres têm se tornado protagonistas. Então, acaba que é uma consequência da mudança nas empresas uma mulher assumir a associação. E a associação, quantos associados aproximadamente, Maria Rita? Nós temos em torno de 150 empresas hoje, entre associados e os patrocinadores, são 150 empresas. 150 empresas, atingindo aqui Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, alcance também no Litoral Norte ou não? Hoje nós temos associados só do Vale do Paraíba, nós não temos associados do Litoral Norte, mas nós podemos ter associados do Litoral Norte, mas hoje nós temos do Vale. Perfeito. Maria Rita, a gente sabe da sua competência ao longo da sua carreira administrativa, política, fazendo gestão sobre diversos setores, segmentos aqui da nossa Prefeitura de São José dos Campos, e com certeza absoluta a Aconvap está entregue em ótimas mãos, né? A gente entende, a gente sabe, serão 2 anos, né? Apenas, depois tem possibilidade de reeleição ou não? Tem a possibilidade de mais 2 anos. Mais 2 anos. Então, nesses primeiros 2 anos, desejando muita sorte para você, que a Aconvap realmente cresça ainda mais, né, porque ela tem um papel importantíssimo, né, na nossa cidade, e desejando sorte, né? Competência a gente sabe que você tem, agora vamos misturar essa competência com oportunidade e sorte, viu, Maria Rita? Eu agradeço muitíssimo e estarei sempre à disposição para vir, para colocar os problemas e as soluções com a visão da Aconvap. Estou sempre aberta à imprensa. Quando precisarem, é só nos comunicar que estaremos aqui. Grande abraço, parabéns mais uma vez, boa sorte e feliz 2023, Maria Rita. Para vocês também, um grande abraço, muito obrigada.